Um fluxo constante de pensamentos de outros pode parar ou amortecer seu próprio pensamento e sua própria iniciativa. Cada geração que passa rapidamente alcança, de todo o saber humano, somente aquilo que ela precisa. Arthur Schopenhauer. Componentes fundamentais do soft power. A cultura de um país, incluindo sua arte, literatura, cinema, música, esportes e estilo de vida, constitui uma das principais fontes de soft power. Hollywood, por exemplo, é uma ferramenta poderosa de soft power americano, exportando valores e perspectivas através do entretenimento global. Os ideais políticos que um país promove, quando vistos como legítimos e atraentes por outros povos, constituem uma fonte significativa de soft power. Democracia, direitos humanos, liberdade de expressão e Estado de Direito são exemplos de valores que podem gerar atração. A maneira como um país conduz suas relações internacionais, se é vista como justa, colaborativa e moralmente defensável, afeta diretamente seu soft power. Países percebidos como líderes responsáveis tendem a exercer maior influência através da atração. Mecanismos de operação. Atração voluntária. Diferentemente do hard power, que força comportamentos através de ameaças ou incentivos, o soft power funciona fazendo com que outros queiram imitar ou seguir voluntariamente. É uma influência que opera através do desejo, não da coerção. Definição de agenda. O soft power permite que países ou entidades influenciem não apenas as decisões de outros atores, mas também quais questões são consideradas importantes. Quem tem soft power consegue definir, sobre o que devemos falar, antes mesmo de influenciar. O que devemos decidir. Criação de legitimidade. Através do soft power, ações e políticas ganham legitimidade não através da força, mas através da percepção de que são corretas, justas ou desejáveis. Esta legitimidade torna a cooperação mais provável e sustentável. Redes sociais e influência digital. As plataformas digitais criaram novos canais para o exercício de soft power. Países, corporações e indivíduos podem agora influenciar a opinião pública global instantaneamente, sem depender de intermediários tradicionais como mídia convencional ou diplomacia formal. Narrativas virais. A capacidade de criar narrativas que se espalham organicamente através das redes sociais representa uma nova dimensão do soft power. Memes, hashtags e campanhas digitais podem modelar percepções globais com velocidade e alcance sem precedentes. Guerra de informação. O soft power digital também inclui a capacidade de desacreditar narrativas adversárias e criar confusão informacional. A desinformação estratégica tornou-se uma ferramenta de soft power negativo, visando enfraquecer a credibilidade de rivais. Limitações e vulnerabilidades do soft power. Perda de credibilidade. O soft power é extremamente vulnerável à perda de credibilidade. Quando há contradições entre os valores promovidos e as ações praticadas, o soft power pode ser rapidamente corroído. Dependência cultural. Países com menor produção cultural global têm dificuldade em exercer soft power baseado em atração cultural. Esta dependência pode criar assimetrias de poder significativas. Tempo de construção. Diferentemente do hard power, que pode ser exercido imediatamente, o soft power requer tempo para ser construído e cultivado. É um investimento de longo prazo que pode ser destruído rapidamente. É uma programação engenhosa e discreta. É uma ferramenta da programação preditiva, que por sua vez é a arte da programação psicológica. A intersecção, programação preditiva como ferramenta de soft power. Sinergia entre os conceitos. A programação preditiva pode ser compreendida como uma aplicação específica e sofisticada de soft power. Enquanto o soft power tradicional busca atrair através de valores e cultura, a programação preditiva vai além. Ela prepara psicologicamente o terreno para a aceitação futura de mudanças específicas. Fazendo com que outros queiram imitar ou seguir agora, a programação preditiva opera temporalmente, criando condições psicológicas para a aceitação futura. A programação preditiva funciona como um condicionamento preventivo, reduzindo antecipadamente a resistência a mudanças que ainda não ocorreram. É uma forma proativa de soft power. Países ou entidades podem usar seu soft power cultural para implementar programação preditiva,
que por sua vez facilita a aceitação de futuras expansões de seu soft power. É um ciclo que se auto-reforça. A combinação permite não apenas influenciar o presente, mas colonizar percepções futuras. É uma forma de expansão de influência que transcende o momento atual. Implica coisas éticas e democráticas. Questões de consenso e manipulação. Tanto a programação preditiva quanto certas aplicações de soft power levantam questões éticas fundamentais sobre manipulação versus influência legítima. Quando a preparação psicológica cruza a linha da manipulação, ferramentas transparentes de influência podem ser menos efetivas, mas são mais éticas. O dilema entre efetividade e transparência é central em ambos os conceitos. Estas ferramentas podem reduzir a capacidade de indivíduos fazerem escolhas verdadeiramente autônomas, comprometendo a agência individual em favor de objetivos coletivos ou de elite. Resistência e contra-estratégias. O desenvolvimento de literácia mediática e pensamento crítico constitui a principal defesa contra usos manipulativos destas ferramentas. Diversidade de fontes. A exposição a múltiplas perspectivas culturais e informacionais pode reduzir a efetividade tanto da programação preditiva quanto do soft power unilateral. Transparência institucional. Instituições transparentes e prestação de contas podem limitar o uso abusivo destas ferramentas por governos e corporações. Conclusão: navegando um mundo de influência sofisticada. A programação preditiva e o soft power representam ferramentas poderosas de influência social que operam de maneiras sutis mas profundas. Compreender seus mecanismos é essencial para navegar um mundo onde a influência psicológica e cultural tornou-se tão importante quanto o poder militar ou econômico. Estas ferramentas não são inerentemente boas ou más, sua moralidade depende de como são utilizadas, por quem e com quais objetivos. Em sociedades democráticas, é crucial manter um equilíbrio entre permitir influência legítima e prevenir manipulação abusiva. O desafio contemporâneo é desenvolver cidadãos capazes de reconhecer e avaliar criticamente estas formas de influência, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de serem inspirados e atraídos por valores e visões genuinamente positivos. A educação, o pensamento crítico e a diversidade de perspectivas permanecem as melhores defesas contra usos manipulativos destas poderosas ferramentas de influência social. Ecoou através dos séculos em diferentes vozes, desde Pablo Neruda, que nos lembrou que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. A sabedoria ancestral nos lembra a máxima atemporal. A condição sob a qual Deus deu liberdade ao homem é a eterna vigilância. Condição que, se ele descumpre, a servidão é, ao mesmo tempo, a consequência de seu crime e a punição de sua culpa. Esta verdade ecoa através dos séculos. Desde os filósofos gregos que nos ensinaram que a ignorância é a maior das escravidões, até os pensadores modernos que compreendem que pensar criticamente significa iluminar a trilha do pensar em meio aos preconceitos, as opiniões não examinadas e as crenças. A liberdade não é um direito garantido, mas uma conquista diária que exige de cada indivíduo a coragem de questionar, a sabedoria de discernir e a vigilância constante contra aqueles que buscam moldar nossas mentes sem nosso consentimento consciente. Somente através desta eterna vigília intelectual e moral poderemos preservar nossa autonomia em um mundo onde as ferramentas de influência se tornam cada vez mais poderosas e discretas. Frases poderosas. Resistência à manipulação e defesa da liberdade. Sobre vigilância e liberdade. O preço da liberdade é a eterna vigilância, atribuída a Thomas Jefferson e John Philpott Curran. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. A liberdade não é uma concessão, é uma conquista. Luiz Carlos Prestes. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. George Orwell, 1984. A ignorância é a força. George Orwell, 1984. Sobre manipulação e controle mental. A população geral não sabe o que está acontecendo, e eles nem sequer sabem que não sabem. Noam Chomsky. O maior inimigo da liberdade é um cidadão satisfeito. Aldous Huxley. Não é necessário queimar livros para destruir uma cultura.
Apenas faça as pessoas pararem de lê-los. Ray Bradbury. A propaganda é para a democracia o que a violência é para a ditadura. Noam Chomsky. Se você quer controlar um povo, comece controlando sua linguagem. George Orwell. Nares. Sobre pensamento crítico e resistência. Penso, logo existo. René Descartes. A dúvida é o início da sabedoria. Aristóteles. Não acredite em tudo que você pensa. Provérbio budista. O homem que não lê não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. Mark Twain. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Sobre mídia e informação. Quem controla a mídia, controla a mente. Jim Morrison. A primeira vítima da guerra é a verdade. Ésquilo. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Joseph Goebbels. O jornalismo é imprimir aquilo que alguém não quer que seja impresso. Todo o resto é relações públicas. George Orwell. Não leia jornais para se informar. Leia para descobrir o que não querem que você saiba. Anônimo Barzeras. Sobre poder e autoridade. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Quando os tiranos parecem beijar, é porque estão mordendo. Provérbio francês. A obediência cega é o maior dos pecados contra o espírito humano. Mahatma Gandhi. Nenhum homem é bom o suficiente para governar outro homem sem seu consentimento. Abraham Lincoln. O governo que é grande o suficiente para dar tudo o que você quer, é grande o suficiente para tirar tudo o que você tem. Thomas Jefferson. Sobre educação e consciência. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras. A ignorância nunca gerou conhecimento. Leonardo da Vinci. Um povo ignorante é um instrumento cego de sua própria destruição. Simão Bolívar. Prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Emiliano Zapata. Sobre verdade e realidade. A verdade não teme a luz. Provérbio. Em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell. A realidade é aquilo que, quando você para de acreditar nela, não desaparece. Philip K. Dick. Não há nada mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que temos. Emily Chartier. A primeira e mais importante vitória é conquistar a si mesmo. Platão. Girard. Sobre liberdade individual. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Declaração dos Direitos do Homem. Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma forma que respeite e melhore a liberdade dos outros. Nelson Mandela. A liberdade não é um fim, é um meio. José Marti. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Nelson Mandela. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Martin Luther King, Jr. Mzarais. Sobre resistência e coragem. Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e comprometidos pode mudar o mundo. Margaret Mead. O único modo de lidar com um mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião. Albert Camus. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin. A coragem não é a ausência do medo, mas a percepção de que algo é mais importante que o medo. Ambrose Redmoon. Primeiro eles ignoram você. Depois eles riem de você. Depois eles lutam contra você. Depois você vence. Mahatma Gandhi. Reflexões finais. A história é escrita pelos vencedores. Winston Churchill. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. George Santayana. O silêncio diante da tirania é cumplicidade. Anônimo. Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Angela Davis. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Edmund Burke.
Mãos manherbundentiulândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de moer de malicamãe, a moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.